O esporte foi muito utilizado como arma política durante a Guerra Fria, tanto pelo lado socialista quanto pelo lado capitalista. Hoje nós vamos conversar a respeito do Dínamo de Berlim, a Stasi e o jogador Lutz Eigendorf. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta e se interessa, se inscreva nesse canal. Peço que você sempre utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like. Tudo isso, pessoal, é muitíssimo importante, tá certo? Como estávamos conversando, o Dínamo de Berlim, ele vem da mesma tradição do Dínamo de Moscou, que foi uma apropriação de um time lá que já existia, pelo chefe da Tcheca. A Tcheca era a polícia política que foi criada após a Revolução Bolchevique. E aí ela foi presidida pelo chefe da NKVD, que é a futura KGB da época, que foi o Lavrent Beria. O objetivo era utilizar o futebol como propaganda política para mostrar para o mundo, né, os valores socialistas e a superioridade, né, do regime em detrimento ao capitalismo. E eles utilizariam o futebol porque é um esporte de massa, é um esporte coletivo, então eles pretendiam, né, investir bastante no futebol. E aí eles foram propagando vários dínamos pelo bloco soviético. Então teve o Dínamo de Kiev, Dínamo de Minsk, de Dresden, de Berlim, enfim, vários dínamos, né? Alguns fizeram mais sucesso do que outros, mas acho que uns 6 dínamos mais ou menos. E todos eles com os mesmos propósitos. Na União Soviética, todos os times eram ligados ao Estado, com exceção do Spartak Moscou, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Então o Dínamo de Moscou era ligado à NKVD, e havia times ligados ao exército, à polícia, às empresas estatais, enfim. E na Alemanha Oriental a coisa não foi diferente, né? O Erich Mielke, ele era o chefe da Stasi na época, e ele se tornou presidente do Dínamo de Berlim, com o mesmo objetivo lá do Dínamo de Moscou. E os jogadores do Dínamo de Dresden eram muito bons. E aí ele olhou e falou assim, não, agora os jogadores do Dínamo de Dresden vão jogar no Dínamo de Berlim. Simples assim, né? Há fortes indícios de que o Dínamo de Berlim foi ajudado, entre aspas, em todos os jogos. Os jogadores, assim como todos os atletas da Alemanha Oriental, eram obrigados a utilizar substâncias, tá? Inclusive as crianças. Até hoje tem problemas de ex-atletas da Alemanha Oriental que sofrem de várias doenças por conta dessas substâncias aí. E o objetivo, né, além da propagação do socialismo e tal, era que o Dínamo de Berlim rivalizasse com o Bayern de Munique. E na Oberliga, o Dínamo de Berlim foi campeão de 1979 até 1988, e tudo fruto de corrupção. E no Dínamo de Berlim havia uma estrela, que era o meio-campista Lutz Eigendorf. Então, pessoal, o que acontecia? Assim, o bloco capitalista fez mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas no bloco socialista, eles pegavam atletas, né, e alçavam como heróis nacional. E isso aconteceu com a Nadia Comaneci. Acho que é o caso mais famoso, né? E a vida dessas pessoas, pessoal, era um verdadeiro inferno. Eles ficavam com agentes nas costas deles o tempo inteiro. Esse jogador ficava com a gente da Stasi, seguindo ele para tudo quanto é lugar. A Nadia Comaneci, idem. Ela ficava com a gente lá na Romênia, na porta da casa dela, sabe? Eles não tinham liberdade para nada, eles não conseguiam se relacionar com as pessoas direito. O medo era que eles fugissem, ou fizessem qualquer coisa errada, dessem uma declaração contra o regime, conversasse com alguém de fora, qualquer coisa assim. E o Lutz Eigendorf, o que ele fez? Ele conseguiu fugir para a Alemanha Ocidental. Um milagre lá ele conseguiu.
E ele deixou a esposa e uma filha de 2 anos na Alemanha Oriental. Ele acreditou que ele ia fazer um estardalhaço, ia apelar à imprensa e tudo mais, e a Alemanha Oriental iria liberar as duas. Isso não aconteceu, foi muito pelo contrário. Os agentes da Stasi praticamente obrigaram a esposa dele a pedir divórcio. Lutz se casou novamente e jogou em outros times ali na Alemanha Ocidental. E nessa história toda, pessoal, ele morria de medo de ser sequestrado e levado para a Alemanha Oriental de novo, né? E lá ser torturado e morto. E um dia ele sofreu um acidente e acabou falecendo. Na época, todo mundo achou aquele estranho. Falou, esse acidente está estranho. E fizeram um exame e ele estava com uma grande quantidade de álcool no sangue. Só que as pessoas que jantaram com ele falaram, estranho, ele não bebeu, ele bebeu cerveja, mas não foi tanto assim. Essa quantidade é esquisita. E a segunda esposa dele falou, olha, ele não era uma pessoa que bebia tanto, porque isso prejudicava ele, né, como jogador e tal, então, sei, e ficou aquilo. Aquela dúvida até a queda do regime, até a queda da Alemanha Oriental. Que aí eles acessaram a documentação e viram que o Erich Mielke em pessoa havia ordenado o assassinato do jogador Lutz Argendorf. E aí, pessoal, mais pra frente, eles prenderam, né, já a Alemanha unificada, prendeu Jürger G., o sobrenome não foi informado. Ele era um assassino de aluguel da Stasi. Ele atuou de 1976 a 1987. Acredita-se, né, que ele assassinou várias pessoas que a Alemanha Oriental considerava como traidoras, que tinham fugido, né, para a Alemanha Ocidental. Ele atuava na Alemanha Ocidental. E ele disse que uma das missões dele era assassinar Lutz Argendorf. Só que ele não conseguiu. Posteriormente, prenderam um ex-agente da Stasi chamado Karl-Heinz Felgner. E ele testemunhou que também foi contratado para assassinar o jogador e que ele não cumpriu a missão. Então, hoje acredita-se que Lutz Argendorf foi envenenado e que esse acidente foi forjado. É isso aí, pessoal, mais um capítulo, né, para nós conhecermos um pouco de como funcionavam as coisas na Alemanha Oriental. E eu tenho mais 2 vídeos, né, a respeito da Alemanha Oriental, onde eu falo da Stasi, do grupo Rammstein. Dê uma olhada nesses 2 vídeos, tá certo? Vou ficando por aqui. Peço que você não se esqueça do seu like, de mandar esse vídeo para os seus amigos e de utilizar o campo dos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.